Um amigo. Intervenção de um yogi. A unidade reencontrada. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, que a paz, o amor e a unidade estejam com vocês e em vocês. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu volto após ter dado a vocês o Yoga da Unidade, aquele que, através da ignição das suas 12 estrelas existentes no seu cérebro e no seu coração, assim como nas suas células, põe fim, se tal for o seu dever, à ilusão e, então, à personalidade. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu tenho primeiramente que dizer que cada um de vocês, onde estiverem sobre essa terra, tem um destino que é semelhante àquele de tomar consciência e se estabelecer na unidade, na sua verdade, a fim de fazê-los retornar para a unidade. Compreendam bem que nesta terra, nesse momento tão intenso e tão atemporal, cada um de vocês encontra, pela graça da luz e da unidade, o caminho que lhe é próprio na verdade. A luz, a vibração da consciência unitária está se revelando de novo neste mundo, permitindo, como vocês sabem e como foi anunciado pelo Arcanjo Miguel, reconectar com as 144 facetas existindo em ressonância na sua cabeça e no seu coração. Essas 144 facetas que foram, há muitíssimo tempo, erradicadas deste mundo. Eu lhes dei nesta ocasião o ensinamento do Yoga da Unidade. Alguns de vocês, aliás, notaram que a ordem de ativação das estrelas de Maria que eu lhes dei não é exatamente a mesma daquela que foi dada pelo Arcanjo Miguel. Não há qualquer erro. Há simplesmente, em meio a essas 12 estrelas, 144 caminhos, 144 facetas permitindo reunificar o seu prisma e reencontrar o que, durante a minha vida, eu denominei o Si. Esta realização do Si, bem além da identidade, da personalidade e dos papéis desempenhados nesta matriz, falsificados como autênticos, é o que irá lhes permitir, se tal for a sua vibração e, principalmente, se tal for o seu coração, alcançar a sua essência, a sua unidade. Alguns de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs, irão para a sua unidade diretamente, outros terão necessidade de viver ainda neste mundo em estrutura de carbono, mas não mais dissociado, pois o fim da dissociação chegou. Pois, como disse o Arcanjo Miguel, vocês reativaram, pela sua constância e pelo seu trabalho, a rede cristalina unitária da Terra. Vocês então revelaram o cristal azul. Vocês revelaram a sua dimensão essencial, a sua triunidade, inscrita em vocês, aqui mesmo, na sua presença nesta dimensão. Vocês revelaram a sua dimensão Cristo, a sua dimensão Maria e a sua dimensão Miguel, tendo reconectado com os 3 pontos de vibração do triângulo, presentes no seu coração, permitindo então, a Gaia, viver a sua elevação nos mundos unificados. Compreendam bem e aceitem, pois realmente há apenas que aceitar, que cada um irá onde a sua vibração o levar, e eu diria mesmo onde a sua humildade e a sua simplicidade o levarem. Não pode haver erro de encaminhamento, não pode haver erro de destinação. Cada um tem o seu destino. Há muitas moradas na casa da fonte. Cada um irá onde o levar a sua essência. Alguns irão reencontrar a sua essência. Alguns irão reencontrar algumas linhagens de outros, enfim, vão continuar explorando os mundos em estrutura de carbono, mas não mais dissociados. Não há então preeminência, nem superioridade de um caminho ou de outro. Há simplesmente caminhos que, de qualquer modo, irão levar, em última análise, a sua própria unidade. Como alguns de vocês estão sabendo, eu decidi não mais revelar a minha identidade anterior, provando, assim, que as palavras que eu esculpo e que eu cinzelo para vocês, aqui, não têm estritamente nada a ver com a forma que eu ocupei. E assim deve ser para vocês mesmos, se vocês decidirem, pela vibração e pela luz, retornar à sua essência, à sua divindade. Cabe transcender os papéis, as classes, essas que vocês ocuparam neste mundo, em meio aos seus jogos, em meio às ilusões. Reencontrar a essência do que vocês são, retornar como filho da lei à sua unidade, necessita de sair da dualidade, mesmo conectado com a fonte. Lembrem-se de que não há outra porta de saída senão o coração, de que não há outra porta de saída senão a luz vibral. A inteligência da luz sabe disso.
A inteligência da luz age em cada um de vocês. E lembrem-se de que todos vocês estão, de agora em diante, interconectados e interligados, muito além de uma rede correspondendo às forças etéreas do planeta e, portanto, das forças eletromagnéticas contrárias, mas vocês estão conectados, doravante, pelas partículas adamantinas e pelas redes cristalinas que se estabeleceram sobre a Terra desde o dia 29 deste mês, abrindo então a porta para a unificação de Gaia com suas as dimensões unificadas. Nada há que temer, nada há que esperar tampouco. Há apenas que se estabelecer na presença. Isso é, realmente, seja qual for o seu caminho e seja qual for o seu destino, a coisa mais importante para estabelecer hoje. A expressão do seu estabelecimento no seu alinhamento, no seu fogo sagrado, em meio ao coração, em meio à cabeça e em meio ao sacro, reflete-se e é assinalado pelo que eu chamei de Samadhi, a alegria interior, pelo estabelecimento da coroa radiante e do triângulo sagrado presente no interior dessa coroa radiante, restabelecendo-os, por intermédio de Maria, a sua filiação de carbono, associada ao trabalho realizado há muitíssimo tempo neste mundo. Não há outra verdade senão a sua. Não há outra unidade senão a sua, entretanto, tão semelhante e tão diferente para cada um de vocês. É preciso reencontrar a sua unidade, se tal for o seu desejo. Reencontrá-la necessita de instalar-se no instante, na temporalidade do seu presente, para reencontrar e vibrar em uníssono com o que vocês são na verdade. É preciso, para isso, liberar-se, desvencilhar-se literalmente das identidades, dos papéis e das funções, quaisquer que tenham sido em meio a esta ilusão, pois, em última análise, nós todos somos um. E, juntar-se ao um, é fazer cessar o que é pluralidade. Juntar-se ao um, é extrair-se, dar este passo essencial. Esse passo essencial, que foi denominado, pelo arcanjo Anael, abandono à luz, que é o sacrifício do abandono da sua própria dualidade, a fim de reencontrar a essência que vocês são. Ao reencontrar esta essência, é preciso aceitar, também, que alguns dos nossos irmãos e irmãs da humanidade não têm absolutamente nem vontade, nem anseio, nem desejo até mesmo de se estabelecerem em meio à sua fonte, sim, de continuar a aventura da consciência nos mundos de carbono ou em outros mundos intermediários. E essa escolha, mais uma vez, também é respeitável. Não há nem que denunciar, nem que criticar, há apenas que aquecer e abençoar o caminho de cada um, pois cada um tem um destino e um propósito que lhe são próprios. Não há superioridade, há apenas diferenças. Isso é fundamental. Agora, no que se refere aos prismas, as 144 facetas do seu veículo interdimensional permitem estabelecer, pelos 12 cordões celestes e pelos 4 pilares assim denominados, as suas linhagens interestelares, a sua origem dimensional. É por este prisma, por esta reunificação com a consciência do que eu vou chamar de Merkaba coletiva interdimensional, que vocês irão reconectar com Yerushalayim. Mas, mais uma vez, o número é agora suficiente sobre a Terra para realizar o mecanismo da translação dimensional no momento que vocês julgarem bom. Nós lhes pedimos, aliás, os arcanjos, como nós, o Conselho dos 24 Anciãos, para continuar o trabalho de unificação da sua coroa, todas as noites, às 19 horas, hora francesa, durante 1 minuto, durante 1 hora, ou a cada minuto, ou a cada respiração da sua vida. São vocês que decidem, pois vocês estão agora, de maneira atemporal e pelas partículas adamantinas, conectados, pelos múltiplos canais de luz vibral, uns aos outros. Vocês estão, como Maria lhes disse, coroados e redimidos. Essa é a estrita verdade. Resta se estabelecerem em meio ao que vocês são, aqui mesmo. Então, seja qual for o seu destino, sejam quais forem que for o seu propósito e o seu caminho, seja qual for o seu objetivo hoje, todos vocês vão, sem exceção, conectar com a luz vibral. Cabe a vocês saber se vocês querem se extrair desta ilusão. Cabe a vocês saber se vocês querem continuar nos mundos de carbono, mas onde não existe mais predador, onde não existe mais competição, onde apenas residem a beleza, a verdade e a graça.
beleza, verdade e graça que são os suportes desse novo mundo, dessa nova vibração e da inteligência da luz. Que o seu destino seja se juntar à fonte ou se estabelecer em meio aos mundos de carbono unificados. Isso, em última análise, diz respeito a vocês com vocês mesmos. Não há, ainda uma vez, caminho melhor ou superior a outro. Há apenas o restabelecimento da sua verdade e da sua unidade. Há, portanto, retorno à unidade, em um caso como no outro. Como eu disse na primeira vez em que eu vim entre vocês, em 25 de fevereiro de 2010, o meu papel era, sobretudo, permitir-lhes, se tal fosse o seu desejo, restabelecer-se no si, no samadhi, na realização do que vocês são além da dualidade, além mesmo dos mundos de carbono. Ou manter a memória e permanecer nos mundos de carbono, ou retornar à sua essência, à sua origem dimensional e estelar. Isso cabe a vocês, pois apenas vocês podem aquecer ao seu próprio caminho. Apenas vocês podem ir para onde vocês decidiram ir. Mas compreendam, mais uma vez, que o acesso à unidade, o acesso à fonte além desses mundos em carbono, passa obrigatoriamente, a partir de agora, pela sua colocação na unidade, pela sua colocação em meio a vocês mesmos, na luz vibral e sob a influência real da lei da liberdade e da graça, do estabelecimento da luz vibral em meio a este corpo e a esta consciência que vocês são. A conexão com o corpo de estado de ser, ou seja, a ativação da sua coroa e dos 12 pilares ou 12 estrelas de Maria, e, hoje, verdade. Onde vocês estiverem sobre essa terra, onde vocês estiverem em vocês, no nível de consciência, isso vai se tornar realidade e verdade. Mas isso não abre a porta de volta para a fonte, pois a fonte é coração e não cabeça. Pois a fonte se encontra em vocês, escondida no fundo do coração. A chave do seu coração, eu jamais irei dizer o suficiente, é simplesmente essas duas palavras: humildade e simplicidade. Não há outra possibilidade de alcançar a unidade. E, como lhes disse o venerável O'Hara, até agora, vocês tiveram uma parte da sua consciência na unidade e a outra parte da sua consciência quis descobrir os mundos da dualidade unificados ao mesmo tempo. Hoje, as escolhas estão feitas. Mas lembrem-se também de que, até o último minuto, até o momento em que Gaia se elevar, ela também, vocês poderão se estabelecer na sua própria unidade, na condição de manifestar a graça, a verdade, a beleza, pela força da humildade e da simplicidade. Então, para praticar o yoga da unidade, cabe a vocês definir o seu melhor caminho para percorrer as 12 estrelas. Não se esqueçam de que a rede adamantina está perfeitamente constituída, agora, sobre toda a Terra. O trabalho se torna coletivo. Focando a sua consciência em um dos 12 pontos ou nos 4 pilares, ativando a coroa completa, vocês irão constatar instantaneamente que vocês não estão mais isolados e que vocês estão conectados com uma rede de luz magnífica que prefigura e antecipa o que acontece nos mundos unificados. Muitos de vocês são chamados a se tornar mensageiros, mensageiros da luz e da unidade, mensageiros de algumas consciências unificadas. Lembrem-se de que, mesmo se isso se estabelecer em vocês, a garantia da verdade, da beleza e da graça está unicamente em permanecer humilde. Aí está o que eu tinha que dar a vocês, eu, pessoalmente, hoje. E eu gostaria também de abrir, com vocês, agora, um espaço de perguntas em relação, se possível, ao que eu acabo de dizer. A unidade reencontrada. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, eu os escuto. Pergunta: como situar o estado de Buda em relação à triunidade? Querida irmã, o estado de Budado é um estado de Samadhi. Não existe um Samadhi, mas vários Samadhi. Os primeiros Samadhi correspondem simplesmente ao estabelecimento da vibração em meio ao coração, quer seja pela coroa radiante, agora, pelo triângulo sagrado, podendo se manifestar em outros locais por uma sensação de dor naquele nível. E depois, gradualmente e à medida da descristalização da dualidade, estabelece-se em vocês uma sensação de leveza, uma vibração cada vez mais suave, que aproxima da dissolução da unidade, o que é denominado no Vedanta o estado de Brahman.
O estado de Buda situa-se na intersecção do último Samadhi, apenas antes do que é chamado de Mahasamadhi, aquele que confere a imortalidade. Então, o retorno à essência. Buda é uma etapa, não é uma finalidade. Pergunta: como conciliar a presença no coração e a presença em nossa vida concreta? Caro irmão, cada caso é diferente, cada ser humano é diferente. Alguns de vocês, aqui, foram obrigados a deixar tudo para se estabelecerem no coração. Outros continuam ao mesmo tempo a ter ocupações em meio à ilusão, quer seja com as crianças, uma responsabilidade, quer seja em um trabalho, mas, em última análise, gradualmente e à medida que as semanas passarem, e vocês se estabelecerem, se tal for a sua escolha, na unidade, vocês irão constatar que terão cada vez mais dificuldade para manter esses papéis. Será dada a vocês, estejam certos, pela inteligência da luz, a capacidade necessária e a energia suficiente para realizarem o que é para realizar. Outros têm a oportunidade de poder viver uma liberação total de todos os engramas denominados sociais. Lembrem-se de que vocês não chegaram por acaso a essa idade, hoje, no mundo, nas ocupações que vocês têm, que isso seja se ocupar de crianças ou se ocupar de outras pessoas, que isso seja trabalhar em tal local como em outro local ou de não mais trabalhar, pois a inteligência da luz vai operar em vocês, para levá-los aonde devem ir. Isso pode se expressar, para alguns, pelo aparecimento de resistências, de conflitos. Isso é, evidentemente, a verdade do que deseja para vocês a luz vibral e sua inteligência. Então, cabe a você se adaptar, cada um, nisso que vocês chamam de vida concreta, que nós denominamos, a ilusão mais total. A um dado momento, a consciência efetivamente estabelece uma escolha. O que ela deseja? Estabelecer-se no-se de maneira definitiva e viver uma samadhi, ou continuar a manter essa ilusão de um modo ou de outro? Mas, mais uma vez, e como nós dissemos, são apenas vocês que podem realizar esta última etapa. Apenas vocês frente a vocês mesmos que podem decidir. Eu não posso dar para cada um a resposta mais adequada, pois é uma resposta de si frente a si mesmo. Lembrem-se, entretanto, de que se vocês agirem através da graça, da verdade e da beleza, o seu caminho irá se tornar um caminho de rosas. Naquele momento, tudo irá se tornar fácil, a evidência far-se-á, vocês não terão mais combate, não terão mais resistência e tudo irá se estabelecer na sua vida segundo as leis da unidade e da facilidade. Mas, novamente, pode ser preciso, para alguns de vocês, deixar algumas coisas para adquirir outras coisas. Alcançar o ser necessita, às vezes, de deixar tudo. Isso foi ilustrado em todas as tradições. Vocês não podem tomar parte, a um dado momento, neste mundo, e serem de mundos unificados. Novamente, eu especifico que o caminho de cada caso é diferente, mas se um dia vocês se encontrarem confrontados com esse dilema, com essa problemática de escolha, então apenas vocês e vocês sozinhos que podem realizar esse abandono à luz. O abandono à luz que ocorre e que se reflete pela ativação da alegria interior, do Mahasamadhi ou do Samadhi intermediário e em todo caso pela fluidez, pela unidade e pela verdade. Pergunta: alguém que descobrisse hoje esses caminhos espirituais, poderia começar pelo yoga da unidade ou deveria primeiro começar por outras coisas? Querida irmã, cada caminho sendo diferente, alguns irão viver imediatamente o yoga da unidade, outros irão repassar anteriormente pelas núpcias celestes, 2, passando pela ativação das 5 novas frequências e dos 5 novos corpos, yoga celeste 3. Mais uma vez, aí também, cada caminho é diferente. Lembre-se de que, como anunciou o arcanjo Miguel, os textos são palavras. As palavras podendo ser interpretadas e traduzidas de um modo que é muito diferente para cada um. Mas, além disso, existe uma conexão com as palavras pronunciadas pelo arcanjo, permitindo, de maneira atemporal, viver as núpcias celestes hoje. Do mesmo modo, o yoga da unidade permite-lhes estabelecer a coroa da sua cabeça e então sentir as estrelas. Lembrem-se de que isso não é um trabalho intelectual, mas um trabalho vibratório.
Portanto, vocês não devem confundir estar no coração, tal como se pensa e se concebe, e estar no coração pela vibração da unidade. Trata-se de dois mundos totalmente diferentes. Assim, cada um deve vibrar e perceber a vibração real e da sua consciência, acompanhando a vibração ou a seguindo, mas cabe a ele, se estabelecer na alegria e na facilidade. Pergunta: poderíamos falar dos 12 superuniversos? Antes de falar dos 12 superuniversos, eu creio que isso foi dito pelos arcanjos, e eu vou calcar as minhas palavras nisto, porque elas são importantes. O conhecimento pode ser assim dividido em dois conhecimentos: um conhecimento interior e um conhecimento exterior. O conhecimento exterior compreende duas partes: o conhecimento esotérico e o conhecimento esotérico. O conhecimento interior é, etimologicamente, aquele que existe sem o filtro do mental. Ele é então interior, imediato, espontâneo. Como disseram alguns sábios, falar-lhes do outro lado não lhes permite passar ao outro lado. Da mesma maneira, falar-lhes dos 12 superuniversos não lhes permite ali aceder. Isso não terá qualquer resultado, pois não é possível fazer vibrar o que existe em meio a esses mundos unificados, muito além da sua realidade ou mesmo da sua simples vivência de estado de ser ainda fracionada. Eu os convido, então, assim como nós não revelamos os 144 caminhos existentes em meio às 12 estrelas, porque cada um pode utilizar o caminho que desejar ou que ele tiver vontade de criar em meio a essas 12 estrelas, do mesmo modo, falar-lhes do seu corpo de estado de ser, descrever um corpo de estado de ser de 11ª dimensão, de 18ª ou de 24ª dimensão, permaneceria apenas um conhecimento esotérico, mas, de todo modo, exterior. Somente o conhecimento interior, vibral, se eu puder dizer, é capaz de fazê-los perceber e vibrar certas concepções que jamais podem ser elaboradas neste mundo ilusório. Toda a falsificação, aliás, consistiu em fazê-los acreditar que através de determinado sistema de conhecimentos exteriores, mas ditos esotéricos, em meio a diferentes sistemas perfeitamente constituídos, vocês poderiam se liberar e evoluir para a luz. Nada há de mais falso. Isso faz parte da ilusão luciferiana como foi estruturada, como foi construída por Aldebaoth. Compreendam bem que o único conhecimento é imediato e ele é interior e jamais será exterior, pois o que releva do conhecimento exterior, mesmo se os ensinamentos forem corretos e totalmente corretos, servem apenas a uma finalidade, que é a ilusão luciferiana, dando a ilusão de progredirem neste mundo, e certamente vocês ali progridem, vocês ali adquirem uma série de experiências, mas jamais isso iria lhes permitir dali sair, pois o único modo de sair é o coração, o que eu denominei durante a minha vida a realização do si, a realização da impermanência do estado bramânico. Nos tempos em que vocês vivem, absolutamente não convém outra coisa senão a simplicidade, senão a humildade, e senão estabelecer-se em meio à graça, à beleza e à verdade. Todo o resto os afasta do seu coração, do seu centro e da sua unidade. Aqueles, e nós os prevemos, que tiverem necessidade de vivenciar algum ensinamento chamado de conhecimento exterior, mesmo sendo esotérico, irão prosseguir nos mundos de carbono, não mais desligados da fonte, mas, entretanto, onde eles poderão saciar as inclinações e os desejos que restam para experimentar antes de se juntarem definitivamente à fonte. Pergunta: poderíamos falar do fim do mundo ilusório? Caro irmão, cada um vai viver as suas escolhas. Cada um vai viver a sua vibração. Cada um vai viver o seu destino e o seu caminho. Lembre-se, e essa palavra foi seguidamente empregada: a lagarta se torna borboleta. Antes da lagarta se tornar borboleta, a crisálida deve se constituir. Esses momentos, como vocês sabem, serão e têm sido chamados de 3 dias de trevas. Naquele momento, quando a crisálida for constituída, as borboletas irão nascer. Elas estarão, contudo, sempre nesta terceira dimensão, pois será preciso ali trabalhar ainda um pouco de tempo, a fim de permitir àqueles que ainda forem lagartas ver a luz unitária e, se possível, reconduzi-los à sua própria fonte.
Como vai terminar o mundo concreto? Várias visões e vários aspectos podem ser dados. Obviamente, há uma visão do medo, que é apenas o reflexo do seu próprio medo interior. Então, vocês seriam tentados a chamar isso de destruição, de basculamento dos polos, de erupção da luz solar, de transformação do Sol no gigante vermelho, de aparecimento em seus céus de coisas excepcionais. E depois há a visão unitária, onde a alegria vai aumentar, onde as partículas adamantinas, que vão penetrar cada vez mais neste mundo como alguns já percebem e veem, vai fazê-los vibrar cada vez mais na unidade, vai torná-los seres de pura luz, irradiantes e transcendentes desta luz. Cada um vai viver em função do que ele desejar. Do mesmo modo que, quando vocês vivem em meio a esta ilusão um processo denominado morte, quando essa morte é anunciada, não os toma de surpresa. Há sempre algumas etapas para passar. Primeiramente a negação, a recusa, a negociação, a aceitação e enfim a serenidade. Do mesmo modo, para o fim do que vocês denominam este mundo concreto e ilusório, cada um de vocês irá passar por essas etapas. Alguns já passaram. Alguns não passaram. Aqueles que não quiserem passar, eu digo que isso não tem importância, pois a vida vai continuar para eles como eles desejam. Lembrem-se de que na organização desta translação dimensional, ascensão, tudo está em ordem e tudo está perfeito, correspondendo assim à frase: que lhe seja feito segundo a sua fé e segundo a sua verdade. Não há então que projetar qualquer apreensão ou antecipação de coisa alguma. O mais importante é encontrar o que vocês são na unidade e na verdade. Encontrem a chave do seu coração, vivam-na e vibrem-na. Todo o resto irá se estabelecer sob a ação da inteligência da luz, e a inteligência da luz será sempre, como eu já disse, muito mais inteligente do que o seu mental. Agora, muitos profetas, muitos médiums e seres tendo percorrido essa terra, tiveram acesso a esta visão. Eu mesmo, durante a minha vida, descrevi isso. Muitos seres a descreveram, cada um em função dos seus próprios filtros no momento em que a viviam. Essa etapa depende do seu ponto de vista e do seu olhar. Se vocês fizerem o yoga da unidade e se vocês se estabelecerem nos seus 4 pilares, que, eu repito, são a atenção, a intenção, a ética, a integridade, naquele momento, isso irá acontecer de maneira evidente e simples e principalmente com uma grande alegria. Pergunta: poderia expor com mais detalhes os 4 pilares? Caro irmão, a atenção é alfa. A atenção, e ter atenção, significa que a consciência, na unidade e na verdade, como em meio a esta ilusão, vai focar em algo. E, aliás, é a partir desse princípio, denominado alfa ou fogo prometeico ou fogo luciferiano, que o mundo foi falsificado. A atenção que vocês vivem e hoje está, de maneira muito habilidosa, centrada na sua vida concreta, como vocês denominam, afetiva, sexual, social, familiar, profissional. Ora, a consciência segue a atenção. A intenção segue a atenção, colocando-os em um caminho que foi qualificado de alfa e ômega, mas chegar à atenção é tornar-se criador. Assim Cristo disse: eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, eu sou a Eliod. Centrando-se no aqui e agora, representados por 2 outros pilares. Em isso, vocês vão poder traçar a sua cruz da redenção. O desdobramento e a manifestação de Cristo do princípio triunitário, Cristo, Maria e Miguel, permitiram reimplantar o conjunto das suas funções espirituais. Enquanto vocês estavam fechados em meio à dualidade, chamado de mundo binário, entre alfa, bem e mal, vocês não podiam irradiar o outro. Vocês estiveram fechados em meio a um triângulo invertido, vocês se estabeleceram no julgamento e na dicotomia, na terceira dimensão dissociada. Hoje, vocês têm liberdade de juntar a intenção e de se tornarem criadores. A partir do momento em que a sua intenção for centrada pela integridade e pela ética, naquele momento, vocês se estabelecem no centro, e naquele momento, as partículas adamantinas presentes na Terra podem irradiar em vocês, restituindo-os à sua própria unidade. Portanto, o conhecimento exterior é aquele da visão exterior.
Ele está associado ao triângulo luciferiano, constituído por AL, atração e repulsão, ou, se preferirem, AL, bem e mal, que fez com que o seu cérebro, no qual foram enxertadas partículas falsificadas sob forma de núcleos, por manipulações genéticas, ficasse inscrito em meio ao Homo sapiens durante uma série de dualidades. Esta dualidade é indispensável para manter a matriz. Portanto, dependendo de onde vocês colocarem a sua atenção e a sua intenção, conforme a sua ética e a sua integridade, vocês vão poder, ou não, se estabelecer sob a influência do canal do éter, canal denominado Sushumna, no qual foram inseridas partículas adamantinas. Naquele momento, vocês se tornam, vocês mesmos, o canal e a fonte de cristal, e a ponte entre a sua personalidade de terceira dimensão dissociada e a sua dimensão de estado de ser. Dessa maneira, os 4 pilares, como lhes foi dito, correspondem também às 4 linhagens espirituais e também aos 4 elementos, mas não mais fechados e privados do éter, ou, se vocês preferirem, da eternidade, mas, sim, recolocados no centro pela eternidade, pelo coração. Dessa maneira, então, irradiar as 12 estrelas limita o fogo luciferiano e o fogo prometeico, permitindo-lhes reencontrar o fogo do coração, Cristo, Maria e Miguel, cuja ponta não está mais em cima, mas embaixo e recolocada no local correto, ou seja, no coração. A fecundação do espírito e da matéria, em meio à matéria. Assim, evidentemente, ali onde vocês colocam a sua consciência, a sua intenção e a sua consciência, se isso se referir aos mundos ilusórios, como, por exemplo, olhar para imagens com os olhos, ver e até mesmo pela clarividência ou pelo terceiro olho. A vidência pelo terceiro olho ou a vidência astral, mesmo existindo no nível do plexo solar, estritamente nada tem a ver com a visão interior. A visão da intuição associada ao terceiro olho é focada pelo triângulo luciferiano, símbolo ou como conhecido, e no qual os arcontes brincaram. O olho no meio da pirâmide, depois, o olho no alto da pirâmide. O olho do coração nada tem a ver com isso, pois um serve a todos, contrariamente a todos servindo ao um, luciferiano. O princípio foi exatamente invertido e virado. Deste modo, então, onde vocês colocarem a sua atenção, com a intenção de tornar-se novamente criador e unitário, vocês se colocam de novo facilmente na ética e na integridade, permitindo-lhes viver o da eternidade, do éter, colocando-os novamente então no coração e permitindo-lhes implantar a sua visão interior, o seu conhecimento interior e não mais aderir ao conhecimento exterior. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Queridas irmãs e queridos irmãos, do meu coração ao seu coração, que a alegria da unidade e da verdade, que a graça e a beleza estejam em vocês, por vocês e vocês. O meu amor os acompanhe. Aos 3 dimensões, 2 de outubro de 2010. Tradução para o português, Zuma Peixinho. Mensagem atemporal.